Olá, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Newton, sou defensor público, professor aqui do curso R2 e diante das perguntas, dos questionamentos que você, meu companheiro, minha companheira aí de estudo, mandou para o curso, eu venho aqui responder alguns questionamentos nessa nossa primeira etapa. E na segunda etapa nós vamos resolver algumas questões de concursos, tá bom? Rafa, não dorme aí não, tá? Você que está aí no cameraman aqui, nossa, não vai dormir não. Preste atenção aqui, senão eu vou perder a atenção e vai prejudicar a nossa aula. Vamos lá, gente. Primeira questão, a questão que vem lá da região norte, lá do nosso amigo Marivaldo Batista dos Passos. Você vai estar acompanhando aqui a questão que vai estar no seu computador. Pergunta o Marivaldo. Existem exceções ao princípio do contraditório? Marivaldo, olha, perfeito o seu questionamento. Muito interessante, porque ele abre assim um leque de análise gigantesco. Tá? Ele foge até a questão do processo penal. Mas vamos aqui trabalhar um pouquinho com essa figura do princípio do contraditório. Tá? Veja só, em algumas aulas que aqui eu já dei, ou até mesmo em palestras, eu falei o seguinte: a fundamentação da decisão é uma forma do juiz adquirir a legitimidade democrática de sua decisão, do exercício de seu poder. Só que eu, naquele momento, eu omiti um dado, Marivaldo, que você vai permitir que eu agora acrescente. E que dado é esse? O contraditório, a participação das partes, é também um dado importante na obtenção da legitimidade do exercício do poder pelo magistrado. Daí eu diria o seguinte para você: a legitimidade do processo, Marivaldo, depende da participação. Daí porque não tem como pensar em exceção ao princípio do contraditório. O que nós podemos pensar é o seguinte: em mitigações. Em mitigação do princípio do contraditório, você vai atentar para um nome que você não vai esquecer nunca mais. É o chamado contraditório diferido, ou a postergação do contraditório. Isso nós vamos ver no processo penal. Exemplo, provas irrepetíveis, quando são realizadas no primeiro momento, em que somente depois o réu poderá questioná-la. Então, o que eu queria deixar bem claro para você, Marivaldo, é o seguinte: existem exceções? Não, não existem. O que existem são mitigações ao princípio do contraditório, sendo impossível, guarda bem isso que eu vou te falar agora, impossível qualquer decisão judicial, ainda mais no processo penal, quando se está em jogo a liberdade de alguém. Qualquer decisão judicial venha a ser proferida desprezando o contraditório. Aí você pode estar pensando assim: ah, mas é a decisão que decreta uma prisão preventiva. O promotor de justiça, o procurador da República, ele vem, faz o pedido, o juiz decide, não tem nenhum contraditório. Mas veja só, em um momento posterior, aquele que foi preso poderá questionar aquela medida. Daí porque você vai colocar assim no seu caderno: é impossível, no processo penal, se formar a coisa julgada sem o contraditório, sem a participação das partes no processo. Pois se assim fosse, o poder exercido pelo magistrado seria ilegítimo. E é interessante, ô Marivaldo, você não confundir contraditório com ampla defesa. Muitas vezes nós confundimos contraditório com ampla defesa. Veja só, a ampla defesa, ela tem um ponto específico. Quem? É aquele que está lá no polo passivo. O contraditório não. O contraditório ele é exercido tanto pelo autor quanto pelo réu de um processo. Tá? Então, assim, eu espero ter respondido o seu questionamento. Parabenizo pela sua questão. Acho que questão perfeita. E continue nos seus estudos aí, tá bom? Segunda questão, a questão que vem aqui de São Paulo, da Thaís Helena dos Santos. Pergunta ela: no recurso em sentido estrito, posso pedir anulação do processo por falta de reconhecimento do réu? Thaís, interessantíssima essa sua pergunta, que ela vai permitir nós andarmos por diversos pontos do processo penal. Vou fazer algumas considerações iniciais para aí sim entrar na sua questão. Primeira questão que eu acho interessante: diferença entre anulação e reforma. Tá? A anulação, ela quer demonstrar o chamado erro improcedendo, ou seja, a inobservância de uma regra processual. E a anulação, o que ela faz? Ela caça aquela decisão, sendo que o juiz ou a cota terá que proferir nova decisão. A reforma não, há um erro injudicando. O juiz adquém, ele vai proferir desde já uma nova decisão.
Então esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção da sua pergunta. Um segundo ponto que eu chamaria a atenção, recurso em sentido estrito. Veja só, o próprio nome dele diz isso, recurso em sentido estrito. Quando você for analisar lá o artigo 581 do CPP, preste bem atenção, deixa eu até ver se é o 581 mesmo, porque às vezes eu estou citando para você um artigo que não é. Vamos pegar aqui o código aqui. Exatamente, artigo 581. Aquele rol, ele deve ser lido de maneira taxativa, ô Thaís. E é interessante observar que em momento algum se afigura ali a possibilidade de se questionar uma decisão diante da ausência de reconhecimento do réu. Tá? Então, essas são as duas considerações iniciais que eu faço dessa sua pergunta, que é interessantíssima. Tá? Ponto que eu acho interessante ainda, não foi realizado o reconhecimento do réu. Eu, como defensor, eu não apontaria hipótese de anulação, caso o réu viesse a ser condenado. Mas eu apontaria o seguinte, a fragilidade do acervo probatório. E fragilidade do acervo probatório, que não sendo observado, né, esse dado, e que culminaria com uma sentença de procedência, quer seja com uma condenação, ou quer seja pela pronúncia, deveria ser não objeto de anulação, mas sim de reforma. Um dado interessantíssimo. Se porventura essa ação penal que tramitou e que não teve reconhecimento do réu, ou seja, poderia subsistir a dúvida na mente do julgador, e mesmo assim ele condena o réu, vou pegar um exemplo, claro, roubo. O recurso cabível nessa hipótese seria o recurso de apelação. Mas presta bastante atenção que, em sendo o caso do júri, e venha o juiz pronunciar o réu, ou seja, aquela primeira fase se esgota, e o juiz fala assim, não, eu vislumbro os indícios necessários para submetê-lo ao Tribunal Popular, aí sim o recurso seria o recurso em sentido estrito. Tá? Então, eu fecho aqui só essa questão com as seguintes observações que eu acho importante nela. Diferença entre anulação e reforma, o cabimento do recurso em sentido estrito e da apelação, tá? E a questão da fragilidade probatória, que pode ser questionada, mas não vai gerar a anulação de um processo. Tá? Vamos à nossa terceira pergunta. Acompanhe aí no seu monitor aí essa pergunta. Pergunta atual, interessantíssima, da Clédina Catiane Lopes Santana, lá de Rio Branco, Acre. Pergunta ela, é ainda necessária a identificação criminal pelos delitos mencionados no artigo 3º, inciso 1, da Lei 10.054, que foi revogada pela Lei 12.037? Clédina, olha só, essa sua pergunta é interessante, porque ela envolve, na realidade, a discussão sobre direito intertemporal. E assim, o primeiro passo que eu dou para responder a sua pergunta é o seguinte, é dar uma olhadinha na Lei de Introdução ao Código Civil. Pois o que diz a Lei de Introdução ao Código Civil? Artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Você pode até falar o seguinte, mas a lei de introdução ao Código Civil, no entanto, gente, essa lei ela vai resolver não só conflitos próprios do Código Civil. De qualquer outra matéria, ela poderá regular no que se refere a esses conflitos de normas no tempo. Tá? Então, esse é o primeiro dado. E vamos ver o que diz a Lei 12.037. Olha que interessante. Diz ela o seguinte, deixa eu só não perder aqui. Artigo 9º da lei, Clédina. Revoga-se a Lei 10.054, de 7 de dezembro. Ou seja, é até uma revogação expressa. Tá? Então, hoje, a identificação criminal, ela observará tão somente a Lei 12.037. E o que isso é interessante? A Lei 12.037, ela não tem
como havia na Lei 10.054, aquele rol de crimes onde a identificação era obrigatória. Tá? Então, assim, acho que é o ponto-chave dessa sua questão. Tá? Te parabenizo, belíssima questão, e mais uma vez demonstra que como é importante não ficar só limitado ao processo penal. O concursando, o estudioso, ele também tem que saber andar, gente, em outras áreas do conhecimento do direito. Tá? Vamos aqui para outra questão. Questão número 4, do Renato Rodrigues dos Santos. Questão assim, também belíssima, gente. Questão atual, interessante. Pergunta ao Renato. Gostaria de saber se com as últimas alterações do CPP, em processo da competência do júri, guarda bem esse dado que ele bota aqui, a defesa em alegações finais somente poderá requerer absolvição sumária. Em caso positivo, como ficarão as outras hipóteses, ou seja, impronúncia ou desclassificação? Renato, primeira coisa que a gente vai aqui questionar. Quando se pode pedir absolvição sumária no júri? Só ao término da primeira fase ou juntamente com a resposta à acusação? O CPP, nesse ponto, ele não resolve esse nosso questionamento. Ele nada fala sobre a possibilidade do magistrado já absolver sumariamente após a resposta à acusação. Mas vamos pensar agora aqui o seguinte. Qual é a lógica de se absolver sumariamente uma pessoa após a resposta à acusação? É o seguinte, criou-se uma verdadeira antecipação da tutela no processo penal. Porque não pode o judiciário levar a cabo um processo estigmatizante. Quando desde já ele sabe o seguinte, olha, essa pessoa que foi denunciada, ela vai ser absolvida, ou porque o fato é atípico. E o Código não fala em outras situações, mas, por exemplo, legítima defesa. Então é o seguinte, considerando essa lógica, Renato, eu entendo perfeitamente cabível, já diante da resposta à acusação, absolver sumariamente o réu, mesmo no processo de competência do júri. Só um dado interessante agora aqui. No processo de competência do júri, há uma menção no sentido de que o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, vai se manifestar após a resposta à acusação. Veja só, gente. Isso aí foi um caso interessante que bateu até na STJ. Um ex-reitor da UNB alegou o seguinte. Fui denunciado, crime funcional. Como é que funciona o crime funcional? O Ministério Público denuncia. Há uma fase anterior ao recebimento da denúncia, sendo que nessa parte o denunciado se manifesta, e só após o juiz decide se vai receber ou não a denúncia. Pois bem, nesse caso do ex-reitor, após a sua fala, foi aberta a vista ao promotor para que se manifestasse. E entendeu o STJ o seguinte, não há previsão para que o Ministério Público fale após a defesa. Se desentranhe, então, esta fala do Ministério Público. E onde eu quero chegar com essa volta toda, gente? Com exceção do procedimento do Tribunal do Júri, eu não vejo o cabimento de manifestação do Ministério Público após a resposta à acusação, ou defesa prévia, defesa preliminar, o nome que você queira dar. Tá? O que eu acho importante é isso. Então, somente na hipótese do procedimento do Tribunal do Júri será possível o promotor falar após a defesa quando apresenta sua resposta à acusação. Tá? Então, Renato, primeiro eu trouxe essa questão aqui, que a absolvição sumária eu entendo que é possível nesses dois momentos, tanto diante da resposta à acusação, como ao término da fase procedimental, essa primeira fase procedimental. Fica só um dado aí, tá? Há divergência na doutrina. Há quem sustente que não. A absolvição sumária só seria possível, né, melhor dizendo, ao término da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.